Bem, vamos lá. Eu sou o Wesley, estou em conjunto com o Lucas aqui. A gente vai fazer uma apresentação sobre compressão de modelos, como a motivação básica, né, para esse tema é que anteriormente a gente viu que os transformers eles podem ser ajustados para produzir bons modelos, né, em uma quantidade diversificada de tarefas. No entanto, em algumas situações, a métrica que ela tá sendo otimizada, ela não basta como objetivo final. Então, outros detalhes eles devem ser levados em conta para que o modelo ele seja útil em contextos reais de soluções de problemas. Então, uma alternativa apresentada pelos autores desse livro seria treinar o modelo mais compacto, mas essa alternativa também atinge a performance das métricas. Então, como uma solução eficiente para esse problema, existem 4 técnicas complementares para aumentar a capacidade de predição e reduzir o consumo de memórias dos modelos Transformers. Destilação de conhecimento, a quantização, a poda e otimização de grafo com a Open Neural Network Exchange Format. Então, essa primeira figura aqui que a gente está mostrando, ela mostra, né, como a equipe de engenharia do Roblox, ela escalou o BERT para entender mais de 1 bilhão, para atender mais de um bilhão de solicitações diárias em CPUs. Isso é um feito e tanto para esse tipo de tarefa. E a equipe, para fazer essa otimização do modelo, ela usou 3 técnicas para conseguir, né, para alcançar isso: a destilação de conhecimento, o preenchimento dinâmico e a quantização de peso. Então, o gráfico mostra em vermelho, né, a latência descendo à medida que a quantidade de requisições ela vai subindo. Então, para apresentar os benefícios e contrapontos associados a cada técnica, o livro aborda, como estudo de caso, a detecção de intenção. Então, essa próxima figura, ela mostra 3 trocas entre um usuário humano à direita e um assistente baseado em texto à esquerda, especificamente para o domínio de finanças pessoais. No geral, né, essa figura ela ilustra como um assistente baseado em texto ele pode fornecer aconselhamento financeiro personalizado e orientação aos usuários por meio de interações de linguagem natural. Então, uma tarefa essencial para esse agente é a detecção de intenção, e a latência que ele deve detectar, ela deve ser extremamente baixa, pois isso é crítico, né, para manter uma conversação em tempo real com a gente. Então, para instanciar o nosso estudo de caso aqui de detecção de intenção, na prática, vamos começar, né, supondo que esse é o caso apresentado lá no livro, né, que a gente está construindo um assistente baseado em texto para o call center de uma empresa, para que os clientes eles possam solicitar o saldo de sua conta ou fazer reserva sem precisar falar com um agente humano. Então, para entender os objetivos de um cliente, esse assistente ele precisa ser capaz de classificar uma ampla variedade de textos em linguagem natural, em um conjunto de ações ou intenções que estejam pré-definidos. Então, por exemplo, é até mesmo o exemplo que o livro dá, esse cliente ele pode enviar uma mensagem com a seguinte pergunta, né, sobre uma próxima viagem. Ele fala: Oi, eu gostaria de alugar um veículo de 1 a 15 de novembro em Paris e preciso de uma van de 15 passageiros. E o nosso classificador de intenção deve, né, categorizar isso automaticamente como uma intenção de aluguel de carros, que aciona uma ação e uma resposta especificada. Então, assim, começando na prática o código, né, esse primeiro código que aparece aí, ele importa a função pipeline da biblioteca Transformers e define
uma variável BERT-CKPT como o modelo de um caminho BERT pré-treinado, que foi ajustado em um conjunto de dados, que aqui no caso é o CLINK. O CLINK ele é um dataset que ele possui consultas em alguns escopos, incluído o da tarefa mencionada de aluguel de carro, né, e as suas intenções relacionadas, e a função pipeline ela é a função usada para criar o pipeline de classificação de texto para o modelo. E o argumento Text Classification ele especifica o tipo de pipeline a ser criado, e o argumento model ele especifica o modelo pré-treinado a ser usado por o pipeline. E o objeto pipe resultante ele será utilizado para classificar a entrada de texto em uma das categorias da quais o modelo BERT foi treinado. Então, com o pipeline instanciado, podemos retornar, né, a nossa query, que está em tela aí, né, que é a próxima célula do notebook, e após a execução, temos, né, a intenção detectada como car rental, né, que é a intenção de aluguel de carro. E essa é exatamente a intenção da query. Com esse nosso primeiro caso realizado, podemos agora, então, né, estruturar um benchmark, uma análise de benchmark em cima do que foi realizado. Então, após a execução da intenção detectada car rental, vamos explorar, né, as restrições de performance de um modelo com várias técnicas de compactação. Então, vamos começar criando um benchmark simples que mede cada quantidade para um determinado pipeline e um conjunto de teste. Então, um esqueleto do que será feito é dado por essa classe, né, Performance Benchmark. Nessa classe, o construtor ele tem 3 parâmetros. O pipeline a ser avaliado, o conjunto de dados a ser usado por benchmark e o parâmetro Optim Type, que é o tipo de otimização ou algoritmo usado no pipeline. E esses parâmetros eles são atribuídos a variáveis de instância para uso posterior nos métodos da classe. Falando um pouco sobre os métodos, temos o Compute Accuracy, o Compute Size, o Time Pipeline, que são métodos que estão basicamente abstratos aqui, porque eles serão adaptados depois, então eles serão sobrescritos, e temos o Run Benchmark, que neste método é a execução em si do benchmark, né? Ele compila as métricas coletadas dos outros métodos e cria um dicionário denominado métricas e atribui os resultados de cada método à chave que está apropriada lá no dicionário, usando o tipo de otimização dada como a chave. Bem, por fim, esse método ele vai retornar o dicionário de métricas, e, enfim, para iniciar os testes, vamos baixar o conjunto de dados do Clink e, após o download, essas próximas 2 células, sample e intent, pode baixar um pouco, Lucas, por favor, são só demonstrações exploratórias, né, em cima do conjunto de dataset. Como métrica para ser avaliada, os autores eles escolheram a acurácia, e a acurácia, só para relembrar, né, essa é a métrica que espera que as previsões e os rótulos de verdade eles sejam números inteiros. E aqui no nosso caso, especificamente, né, na detecção de intenção, a gente vai usar o pipeline para extrair as previsões do campo de texto, e vamos, em seguida, usar o método str_to_int de um objeto de intenções para mapear cada previsão para o ID correspondente. Então, o próximo código, ele vai especificar isso, né, o Compute Accuracy, e ele vai substituir o método reservado, né, já existente lá na classe Performance Benchmark,
E o objetivo, né, vai ser calcular a precisão do pipeline no conjunto de dados fornecidos. O método ele vai começar com duas listas vazias, preds e labels, e essas listas elas armazenarão os rótulos previstos e os rótulos verdadeiros para cada exemplo do conjunto de dados fornecido. Esse método ele também vai iterar através dos exemplos no conjunto de dados, e para cada exemplo ele vai usar o pipeline para prever o rótulo, passando o campo text do exemplo para o pipeline, e o rótulo previsto é extraído da saída do pipeline e anexado à lista de preds. A função... Pode subir, por favor, Lucas. A função intents intents.str to int, ela vai ser chamada para converter o rótulo previsto, que é uma string, em uma representação inteira. Isso é preciso para que a gente possa garantir que os rótulos previstos e verdadeiros estejam no mesmo formato, que é necessário para a gente poder calcular a precisão. Depois dessa iteração por todos os exemplos no conjunto de dados, a função accuracy score ela é computada, né? E é chamada com os rótulos previstos e os rótulos verdadeiros, que são preds e labels, como argumentos de entrada. Essa função ela calcula a precisão, ela vai calcular a precisão do pipeline no conjunto de dados e vai também retornar como um dicionário. Ok, então ele vai retornar o dicionário de precisão. E essa última linha aí do método Performance Benchmark, ela atribui o novo método Compute Accuracy definido ao método da classe Performance Benchmark. Então, ela substitui, né, fazendo lá a Que antes era sobreposição abstrato, né? no método, que antes era abstrato. Aqui, olha, era abstrato aqui, Compute Accuracy, we'll define this later, e aqui lindo já, que nem tinha falado antes. O que a gente está fazendo basicamente aqui é definindo, né, essa métrica para poder objetivo desse novo método, ele vai calcular o tamanho do modelo do pipeline em megabytes. Então, ele vai iniciar recuperando um dicionário de estados do modelo contido no pipeline usando o StateDict, e ele vai criar um caminho de arquivo temporário chamado model.pt e vai salvar o dicionário de estado temporário usando o torque_save. Ele vai, então, calcular o tamanho do arquivo temporário em megabytes, e o método stat aqui ele vai retornar informações do arquivo, e STSize é o atributo que contém o tamanho do arquivo em bytes, e ele deleta o arquivo temporário usando o método unlink. Então, ele vai depois imprimir o tamanho do modelo em megabytes no console como uma mensagem formatada, e vai ter um arredondamento para 2 casas decimais. Então, ele vai retornar o dicionário com a chave size_mb e o tamanho calculado com o valor. Então, na última linha é novamente feita a substituição do método. Bem, por fim, agora falando
questão de tempo, né, vamos implementar a função time pipeline para que seja possível cronometrar a latência média por consulta. No caso aqui, os autores, eles se referem a essa latência, se não me engano, é o tempo, né, que leva para carregar uma consulta de texto no pipeline e retornar a intenção que está prevista do modelo. E eles usam a path counter para cronometrar esse pipeline, passando a consulta de teste e calculando a diferença de tempo em milissegundos em início e fim. É isso que esse código faz. E os resultados aqui, eles exibem alguma dispersão nessas latências. Então, cronometrar isso somente uma vez pode fornecer resultados totalmente diferentes cada vez que o código é executado, e principalmente dependendo também da carga a ser feita. Então, em vez disso, os autores eles propõem que as latências elas devem ser executadas em muitas execuções e deve ser feito distribuições resultantes para calcular a média e o desvio padrão, e que isso vai dar, né, a ideia sobre a dispersão dos valores. Então, o código a seguir, que é o do método Time Pipeline, ele tem esse objetivo, né, de medir o tempo médio e o desvio padrão da latência para executar o pipeline em uma consulta específica, de acordo com o que eu acabei de falar há pouco. Então, esse algoritmo ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai fazer o import, né, do NumPy, ele vai definir o método que recebe como parâmetro self e a query, com um argumento opcional de um valor padrão, e ele vai iniciar criando uma lista vazia, chamada de latências, para armazenar os valores de latência que foram medidos. Então, ele faz meio que um aquecimento, né? Tá aí o warm-up, e ele executa aqui, nesse caso, 10 vezes, mas isso pode ser a critério da pessoa que está programando, e isso vai ajudar, de certa forma, que as medidas de tempo elas sejam menos afetadas pela inicialização do pipeline. Então, depois ele faz uma execução desse pipeline 100 vezes, e esse número aqui, novamente, ele pode ser parametrizável, e ele vai medir o tempo de cada execução. Para isso, ele vai usar a função mencionada anteriormente, que é a path counter, antes e depois de chamar o pipeline, e vai calcular a diferença entre os dois valores, que aqui é dada a latência, né? E adiciona, por fim, a lista de latências. Então, depois tem o cálculo das estatísticas de tempo, eles usam o NPmin, NPSTD, para calcular a média e desvio padrão dos valores de latência na lista de latências, e ele está multiplicando depois esse resultado por 1000 para converter esses valores de segundos para milissegundos. Então, ele vai imprimir também essa média e desvio padrão, e, por fim, ele vai retornar o dicionário com as chaves tempo médio e o desvio. A última linha também está fazendo a sobrescrita daquele método principal. Bom, agora, falando um pouquinho sobre a destilação de conhecimento, só para dar uma breve introdução, falar aqui rapidinho, esse é um processo em que um modelo menor ele é treinado para imitar o comportamento de um modelo maior. E isso vai resultar em um modelo mais eficiente e compacto. Então, o principal objetivo dessa técnica é a criação de um modelo mais leve, né, que mantenha boa parte do desempenho do modelo maior,
e enquanto ele seja mais rápido e eficiente em termos de uso de recursos computacionais. Isso torna ele mais adequado para a implantação, né, em dispositivos que possuem recursos limitados ou em aplicações críticas, como, por exemplo, aplicativos em tempo real. Então, pode descer um pouco, Lucas, até a imagem. Essa primeira figura, ela mostra uma comparação de 3 maneiras diferentes de representar a saída de um modelo de classificação, que são os de rótulos rígidos, aqui, hard target, a probabilidade softmax e a probabilidade de classe suavizada. Então, indo da esquerda para a direita, o primeiro rótulo, que é o rótulo rígido, ele é representado como um vetor codificado on-hot, né, on-hot encoded vector, onde o índice correspondente à classe prevista é definida como 1 e o resto ele vai ser definida como 0. E no meio da figura, a probabilidade softmax, elas representam a distribuição de probabilidade sobre todas as classes possíveis e a função softmax, aqui nesse caso, ela vai tomar como entrada um vetor de pontuações não normalizadas, ou logits, né? E ela produz uma distribuição de probabilidade que soma 1. Então, não há até 1. E a classe predita, ela vai corresponder ao índice com a probabilidade mais alta. Então, nesse caso aqui, seria o ME. E não necessariamente se você estiver tratando como me, não me, por exemplo, né, é aquela classe ou não é aquela classe, você pode também fazer análise de sensibilidade, escolher a probabilidade mínima para ser considerado aquilo. O cutoff é Isso, ótimo para que maximiza a acurácia, por exemplo. sim. Só um detalhezinho. Então, no lado direito, a última, são mostradas as probabilidades de classes suavizadas, e elas são obtidas aplicando a escala de temperatura ao vetor de pontuações não normalizadas, logits, né? E antes de passá-las pela função softmax. Bom, a escala de temperatura, ela envolve dividir cada um desses logits por um parâmetro de temperatura T, antes de aplicar o softmax. Então, isso tem como implicação a suavização, né, a distribuição de probabilidades, e também pode melhorar a calibração e a robustez do modelo. A segunda figura, ela vai mostrar a representação esquemática do processo de destilação de conhecimento. Então, temos a linha superior da figura, que ela mostra esse processo de treinamento para o modelo do professor, que no contexto aqui de destilação tem o modelo professor e aluno, que é o aluno que vai absorver e ser usado, né, e envolve a alimentação de dados, né, de entrar por meio de várias camadas de computação para produzir a previsão de saída. E a previsão de saída ela vai ser comparada com o rótulo da verdade, né, usando a função de perda. E os gradientes dessa perdas, eles são retropropagados pela rede para atualizar diversos pesos e vieses de cada camada. Então, esse processo aqui ele é feito por várias épocas até chegar a uma convergência. E a linha inferior ela vai mostrar o processo de treinamento para o modelo de aluno, usando a destilação. Então, além de ser treinado em rótulos de verdade, o modelo do aluno ele também é treinado em alvos gerados pela passagem dos dados de entrada do modelo do professor. Então, esses alvos são flexíveis, probabilidade softmax ou outras representações intermediárias, né, fornecidas pelo modelo do professor. Então, o modelo do aluno ele vai ser treinado para minimizar uma combinação de 2 coisas importantes para esse modelo das funções de perda, né? Uma que vai medir o desempenho
em rótulos de verdade, e a outra que vai medir a similaridade com os soft targets produzidos pelo modelo do professor. Então, incorporando essas informações no modelo, do modelo do professor, o modelo do aluno ele aprende a imitar o comportamento e, embora, né, isso seja menor, né, ele seja menor e mais rápido que o modelo do professor original. Então, aqui ele alcançou o objetivo, o objetivo, né, dele. Para fazer essa implementação da destilação de conhecimento, os autores, pode descer um pouco, Lucas, eles adicionam algumas coisas à classe base trainer, que são, por exemplo, os novos hiperparâmetros alfa e T, que seria a temperatura, né? Que vão controlar o peso relativo da perda de destilação e a distribuição de probabilidades dos rótulos ser suavizados, e o modelo de professor ajustado, que no caso aqui baseado é um modelo BERT, né? E também adiciona uma nova função de perda que combina a perda de entropia cruzada com, com a perda de destilação de conhecimento. Bom, agora, aqui na Distillation Trainer, ele herda, né, a classe Trainer da biblioteca de Transformers, e essa classe ela é usada para realizar a destilação de conhecimento em um modelo de professor para um modelo de estudante. Então, ele começa importando as bibliotecas, um submódulo do PyTorch para criação e manipulação de camadas neurais, e o submódulo do PyTorch também para funções de ativação e outras operações nos tensores. Então, definindo essa classe, ela vai aceitar alguns argumentos, né, argumentos posicionais, os args, o argumento teacher model e argumento de palavras-chave, o args, né? E o construtor dessa classe ele vai chamar o construtor da classe base aqui que ele é da trainer e armazena o modelo do professor no atributo self-teacher-model. Então ele vai definir o método compute loss, que vai ser usado para calcular a função de perda para esse treinamento, e vai aceitar três argumentos. Essa função vai aceitar três argumentos. O model, que é o modelo estudante, inputs, os dados de entrada, e return outputs, que é um booleano que vai indicar se os resultados devem ser retornados juntamente com o cálculo da perda. Depois ele faz uma verificação se a GPU está disponível, enfim, caso esteja, usar ela, porque é melhor do que usar a CPU para esse tipo de cálculo. Ele vai mover os dados de entrada para o dispositivo apropriado e vai obter as saídas de modelo de estudantes com os dados de entrada, e aí vai extrair a perda de entropia cruzada e os logits do modelo estudante. Então, ele vai também extrair os logits do modelo do professor. Então, ele vai desativar a computação de gradiente no torque grade aqui, pois os autores falaram, né, que não é necessário calcular esses gradientes para o modelo professor durante a destilação. Depois, ele faz a suavização de probabilidades dos logits do estudante e do professor, e também faz o cálculo da perda de destilação usando a divergência KL de loss, e a temperatura aqui, no caso, é um hiperparâmetro que controla o nível de suavização dessas probabilidades, e ele também calcula a perda total como uma combinação ponderada de entropia, da entropia cruzada e da perda de destilação.
e o peso aqui é controlado pelo hiperparâmetro alfa. Então, ele vai retornar a perda e também, opcionalmente, as saídas do modelo estudante, dependendo do valor de return outputs. Então, essa é o objetivo aqui dessa classe adaptada. Pode ir, Lucas. Exatamente. Agora a gente tem que escolher uma boa inicialização do modelo student. Então, aqui de novo, a gente chama aqui, a gente define quem, dentro do Transformers, quem é o student CKPT, e a gente, a partir disso, a gente chama o student tokenizer. Não, student tokenizer a partir desse método do Transformers, que é auto tokenizer. A gente vai falar que é um modelo pré-treinado, que é esse que a gente avisou aqui, o student CKPT. A gente cria essa função aqui para tokenizar o texto, que basicamente você, a partir de uma batch, você pega o texto dessa batch e faz o tokenizer do student, e a gente aplica essa base de dados Clink, essa função tokenize test, e a gente coloca batch igual a true, e a gente pede para remover as colunas de texto, já que a gente está fazendo tokenize, o texto pode ir embora porque já está tokenizado. A gente renomeia a coluna. Deixa eu botar aqui quem é o Clink Enc, para a gente poder ter uma ideia. Data frame. Não sei se o Panda está importado. Não. Então, tudo bem. Aqui é um dicionário e ele reclamou aqui. Mas a gente troca o nome da coluna intent para labels. Aí aqui, isso aqui é minha API aqui, vou tirar para ninguém me copiar aqui, e a gente entra no Hugging Face e faz o login. Aí login feito, beleza. E a gente define essa função chamada compute metrics, e a gente tem que recebe essa variável das predições, que de um lado tem as predições e o true label. E a partir disso a gente pega o argumento máximo de predictions, porque como a gente está falando de probabilidade, a gente precisa saber quem é o argumento que trouxe uma probabilidade, isto é, a classe que no fim das contas a gente predisse, né, que o modelo predisse, e a gente, usando aquela função lá de cima, accuracy score, a gente faz essa accuracy score dos valores preditos para os valores verdade, os labels. Então, aqui a gente vai fazer um fine-tuning. Desculpa, a gente vai pegar o modelo já com fine-tuned e a gente vai treinar ele com um batch size de 48, ou seja, dentro de cada epoque a gente vai trazendo de 48 em 48 pedaços de dado para treinar o modelo, fazer o fine-tuning. E a gente coloca todos os argumentos aqui, o número de epochs, que são 5, learning rates, que é 2 elevado a 2 vezes 10 a menos 5. A gente coloca aqui quanto por cada dispositivo, aqui no caso da GPU, vai receber qual vai ser o tamanho do batch size por dispositivo, tanto no train, tanto no dataset de treino, quanto no dataset de evaluation. Aqui não foi legal, e a gente aqui pergunta se quer usar o MPS, que é o processador do Metal, do processador do Mac. Então, a gente colocou aqui true. Tá dando bastante erro esse código, eu tive que mudar lá dentro os argumentos para poder fazer funcionar, mas aqui eu coloquei true e funcionou. Então, a gente define aqui os login steps, o disable TQDM, que é basicamente uma progress bar, né, que você tem para ver o andamento de alguma iteração. A gente colocou como falso e os 6 steps de 10 elevado a 9. A gente pediu aqui como uma variável, a gente botou como uma variável do environment, tokenize parallelism como false. Aí a partir do Transformers a gente fez uma autoconfig para as configurações students botar as autoconfigurações de um modelo pré-treinado, que é o student CKTP, aí número de labels, número do ID to label e o label to ID.
Agora a gente chama o Torch aqui e o Transformers, e a gente importa o Auto Model for Sequence Classification. A gente, de novo, fala aqui que o device MPS, a gente define essa função Student Initiation, que é justamente essa função aqui que a gente puxou lá do Transformers. E a gente fala aqui que toda vez que a gente fizer um Student Initiation, a gente pega essa função aqui, coloca aqui o modelo que a gente quer, de fato, student, e o configuration são as configurations que a gente tinha definido lá em cima do student. E a gente joga isso para o GPU, como aqui nessa toDevice. Aqui, a gente pega agora o modelo teacher, que é já o fine-tuned. A gente define, então, o teacher model como justamente o modelo tem teacher, que é dado por essa string aqui. A gente coloca o número de labels como que a gente já tinha pré-definido e, de novo, para o device, joga para o GPU. Então, a gente chama o de destilação de Stilbert Trainer a partir dessa função que a gente criou lá em cima, né? Função não, essa classe. E a gente fala que o modelo de inicialização é o student, que o modelo de professor é o que a gente definiu lá antes, os argumentos são os do student. O dataset de treino é justamente esse aqui daquele clink, né? Que tá dado por aqui, tem as features são os labels, tem os put IDs e o attention mask. E a gente tem 15.250 instâncias no dataset de treino. Agora, no dataset de validation, a gente tem 3.100, bem menorzinho. A gente pede para 100 computar as métricas e usar como tokenizer aquele próprio do student que a gente tinha mostrado lá em cima. A gente fez o treino aqui, foi rápido, demorou 4 minutos e 35 segundos, aqui está dizendo que foi 4h39. Beleza, aí a gente conseguiu uma loss, no fim das contas, de 2,06. As métricas foi justamente isso aqui do runtime, que a gente já mostrou. Aqui a quantidade de treinos por segundo, a quantidade de instâncias do treino por segundo, a quantidade de passos por treino por segundo, e aqui, de novo, o loss avaliado no treino, e não no evaluation set, né? E foi até bem parecido, aqui está 2,06, lá também está 2. Bem parecido não, tá a mesma coisa. Beleza. E a gente jogou isso para o Hub, eu estou com training completed, e daí a gente agora define essa novo pipeline como um text classification a partir desse modelo fine-tuned aqui com Clink. A gente fala que é fazer o optimization via de Stilbert, e a gente chama aquela classe que a gente chama lá atrás de performance benchmark, e a gente pede para atualizar o perf metrics com essa performance benchmark que a gente obteve a partir desse novo pipe que a gente fez. Então fica nessa forma aqui, só para ter uma ideia de quem é esse objeto. A gente tem aqui, olha, por exemplo, para o BERT baseline, que a gente apresentou lá em cima naquele gráfico. A gente tem esse aqui com esse tamanho, de 408 megas, que nem a gente mostrou, que vai caindo, né? 255, 255, 132. E a gente tem as acurácias e as latências aqui, com tanto tempo médio e desvio padrão. Isso aqui, como tá as outras coisas que a gente calculou, né? Nos outros jeitos, Stilbert, BERT baseline, distillation, que a gente vai mostrar mais pra frente, e distillation com quantization. Estou falando muito rápido, gente? Só para não confundir todo mundo aqui. Aí a gente faz uma definição, uma função para justamente plotar essas métricas a partir dos dados que a gente pega vindo daquela classe Performance Benchmark, e aí a gente bota esse Current Optimization Type, tá? como a outra entrada, e a gente faz um data frame a partir do Perf Metrics que a gente definiu lá em cima, e fica com essa carinha aqui. Que nem está adicionado agora um data frame aqui mais visualizável, conversa bem com a biblioteca de plot do Python, Matplotlib. Então a gente define aqui que essa função, e a gente finalmente coloca aquele dicionário e o type de optimization. Aí fica assim. Então a gente tinha primeiro o BERT baseline, que
tem uma acurácia maior, de fato, mas a latência... Quer dizer, a acurácia é levemente maior. Eu vou mostrar aqui os valores exatos. Perf Metrics. Aqui, a gente tem aqui a acurácia do Birth Baseline, a gente vai de 0,86 para 0,858. Tá, eu não vou roubar porque esse aqui tem um 7 também. Então tem de 0,01 maior, portanto a latência é muito menor. A gente está aqui falando de uma latência que é de 48 para 26. Quase metade, por pouquinho não foi a metade do tempo. Então, aqui é Birth Baseline e é de Stilbert. Beleza. Agora a gente vai usar o Optuna, que, se não me engano, ele está usando aquele base search para fazer a busca do melhor hiperparâmetro para uma função, né? O x e y. Então, aqui a gente pegou, só para mostrar como é que é, a gente tem uma função que recebe x e y, ela faz essa continha aqui maluca, 1 menos x ao quadrado, mais 100 vezes y menos x ao quadrado de novo, é tipo eu queria que um hiperboloide, se não me engano, isso, não lembro mais, cálculo 2. E a gente avalia isso para todos os pontos desse espaço aqui gerado pelo NumPy, de menos 2 a 2 com 250 passos, isso para o x e para o y, de menos 1 a 3, 250 passos. A gente plota aqui e acha que esse marker aqui, a gente só colocou esse x, a gente colocou como... Agora estou querendo lembrar aqui. A gente fez esse plot e ele mostrou... esse aqui eu não lembro exatamente o que tinha colocado. Beleza, mas esse aqui é o tipo de gráfico chamado banana plot, que tem essas coisinhas que tem formatinho de banana. E é justamente para ver as curvas de nível de uma certa função, ele avalia em vários pontos e ela parece esse comportamento. Embora seja discretizado, é mais ou menos assim. E a gente, a partir do Optuna, acha os bons hiperparâmetros que maximizam essa função, que no caso a função é uma função xy mole, que dá para achar por simples derivadas, né? Portanto, quando a gente está falando de, por exemplo, acurácia de um modelo a partir de acurácia em função dos hiperparâmetros, como todo mundo sabe, coisa de machine learning, não são funções fáceis, são funções caixas pretas, não lineares, com variáveis de entrada inteiras, então é uma coisa bem louca. Então, a gente faz aqui uma função objetivo e a gente chama o Optuna, que a gente faz o create study e a gente pede para justamente otimizar uma certa função, tá? Que é a função objetiva aqui de cima, para 1000 trials, para 1000 corridinhas aqui. Aí ele acha que o valor da função objetivo, tá? E os valores de x e y, quer dizer, o valor da função objetiva avaliado nesses valores de x e y. Então, ele mostra aqui, por enquanto, a melhor trial foi a 0, que valeu 7,37. Aí, ele quer minimizar, né, essa função de loss. Então, ele vai mostrando que o melhor que eu achei até então foi 7,37. Puxa, agora achei um melhor ainda, que é no trial 3. Aí ele fala assim, poxa, o 3 estava melhor, papapá. Aí ele vai fazendo um Optuna inteligente, ele vai fazendo um gradient descent, alguma fórmula que eu falei que era base search, mas não é, até chegar a 0,0027. Ótimo. Então, aqui a gente tem essa função do Optuna, desse método de uma classe study do Optuna chamado best parameters, e ele mostra as coordenadas que minimizaram a função objetivo. E foram esses carinhas aqui, x e y, mais ou menos em lugares parecidos. Eu arrisco dizer que o melhor seria em variáveis quando os dois estão iguais, tá? Mas o modelo não achou isso. Então, tá, a gente chamou essa nossa nova função, que é o espaço de hiperparâmetros do treino do modelo, né? O modelo tem como entradas hiperparâmetros e a gente está chamando isso aqui de nosso Hyperparameter Space, que a gente tem o número de epochs, que a gente tem como sugestões inteiras, indo de 5 a 10. Como aquilo disse, essas funções para, por exemplo, calcular a acurácia, muitas vezes
entra em questão números inteiros, já que no número de epoques não existe 1,5 epoque. O alfa, que a gente tinha pensado antes, é a temperature, e você pode escolher um alfa de 0 a 1, e a temperature de 2 a 20. Esses aqui são, de fato, float. Em problemas de otimização, a gente gosta de variáveis contínuas. Variáveis nos reais, né, no caso. E a gente quer pegar aqui o best run, como a gente calcula 20 vezes o Dilbert Trainer dentro daquele. A gente faz uma busca de hiperparâmetros para 20 vezes, e a gente, no caso, quer maximizar a nossa função objetivo dentro desse Hyperparameter Space. Isso aqui não é uma função objetivo, tá, gente? Isso aqui a gente está definindo para um trial qual é o parâmetro, o parameter space, que é fixo sempre. Todo trial você vai estar no mesmo espaço do parâmetro. Aí, beleza. Isso aqui vocês estão vendo. Olha, meu computador, assim, modéstia à parte, ele tem um ótimo processador, esses novos da Apple, que põe lá no otimizador, etc. E vai tudo no GPU. Demorou 108 minutos para fazer essa busca. Mas é normal, porque a gente não está treinando a rede. A gente está treinando a rede 20 vezes. Então, é de se esperar. A gente faz 20 vezes números de epoques de 5 a 10 com alfas que não influenciam tanto os alfas no treino, mas a gente treinou 20 vezes uma rede neural com valores diversos para 5 e 10. Aí, beleza. Aí, o melhor foi o best run de igual a 13. Aqui a gente tem aqui o trial 0, trial 1, a gente conseguiu 0,91. Como a gente quer maximizar, isso aqui a gente quer maximizar, então o trial 1 está melhor. Aí melhorou ainda mais. Aí, puxa, não foi tão bem quanto anteriormente. Aumentou. Eita, droga. Como é que sai daqui? Aqui. Aumentou. Aí. A gente perdeu eu perdi teu áudio um minuto. Hum. Meu Deus. Ele não tá. Manda uma mensagem no WhatsApp para ele, para avisar que ele está. É que ele não está olhando o chat. Alô? Ele também não consegue nos ouvir. É, Lucas? Não adianta. Você consegue interromper o compartilhamento? Alguma coisa? Não, o meu também não está. Estou tentando ver. É que a gente não fica olhando o chat. Deixa eu ver se eu pego mais alguém aqui. Lucas. Agora ele percebeu. É que tem dois Lucas.
Descobri, é que meu celular acabou a bateria. Ah, o Vocês óbvio. O mais fácil de tudo. vocês estão há quanto tempo sem ouvir? Ah, puxa, foi já há uns 5 minutos, pelo menos. Jura? Putz, É. eu mostrei aqui a busca de hiperparâmetros. Não, isso eu acho que a gente viu. Ah, então foi 5 minutos, que isso aqui faz pouco tempo. Eu mostrei aqui que a gente fez a busca de hiperparâmetros e demorou 108 minutos. Isso, a gente viu, você falou que você tinha um M1 ou coisa, um M2, sei lá. É, Uhum. aí M1. Aí tá, beleza. Aqui no 13 a gente achou aqui o melhor, beleza, show de bola. Aí a gente, como a gente tem o melhor run aqui, a gente pode puxar esse hiperparâmetros, ou então o próprio valor que a gente tem aqui. É o run ID com o objective valendo 0,93. Aí a gente falou que os arguments desse novo modelo que a gente quer treinar são dados por esse best run hyperparameters, e a gente chama já o Dilbert Bayesian Case com distilled e a base de dados Clink. A gente faz o model initiation com student, tá? Para fazer esse treino, o treinador. Quer dizer, a instância de treinador usa o student initiation, todos esses argumentos, papapá, quem vai ser o evaluation dataset vai ser enfim, isso aqui a gente já viu antigamente, o compute metrics é a partir daquela função que definimos anteriormente, esse organizer do student normal. A gente treina, como a gente não está fazendo hyperparameter, a gente só está treinando um modelo, a gente conseguiu 8,57, bom, ótimo. Para cada iteração, quer dizer, para cada segundo a gente conseguia 6,49 iterações em média. A gente fez o push, né, que é empurrar para o hub, como training complete. Ótimo. Aí tá lá do BERT, no Hugging Faces. Ok, a gente vai fazer o benchmarking a partir daquela classe lá criada, previamente criada. A gente fala quem é o pipeline, a gente fala quem é o tipo de otimizador, e a gente quer calcular o benchmark. Aí a gente coloca lá no nosso run benchmark, a gente dá um update aqui quer dizer, nossa performance metrics, que é um dicionário, a gente dá um update adicionando essa nova chave valor, que aí a gente, para conseguir ver os dados, a gente coloca um PD data frame, a gente põe aqui... detalhe, tá? Eu só não estou rodando aqui tudo com vocês porque coisa de 110 minutos. Então, toda vez que eu der print aqui, já tá tudo de todos os modelos que a gente calculou lá embaixo. Então, o que a gente calculou agora foi o distillation, que é o pontilhado, bolinha pontilhada vermelha. Então, a gente está falando aqui agora a gente ganhou nos dois sentidos. A gente diminuiu a latência e aumentou a acurácia. Bom demais. Ok. Então, a acurácia, a gente está indo a gente está no distillation aqui, né? Que a acurácia, a gente foi de 0,868. E não, a acurácia está mais baixa ainda, mas perdendo por pouco, tá? Porque o centro daqui está um pouquinho mais baixo, mas a latência diminuiu bem aqui, olha. A média foi ainda não está na metade, tá? Vai chegar na metade, está em 25. Então, a gente agora vai chegar nessa parte de making models with quantization, né? Então, aqui a gente tem uma figura ilustrando que a partir do Q mínimo, a gente tem os valores, os números reais que mapeiam o mínimo e o máximo para o quantized value, né? E secções etapas até o Qmax. Então, alguns valores são exatamente representáveis e o zero sempre está neles. Peraí, isso aqui me confundi. Tá. E alguns acabam sendo... tá, beleza. Alguns acabam sendo... como é que é? Truncados, né? Arredondados. Então, você acaba indo para o próximo número fixado que você prefixou anteriormente, que são números inteiros de 0 até 256, ok. Ok. Então, a gente aqui, a partir do PyPlot, a gente mostra aquele nosso
dicionário de estado, né? Então, no dicionário de estado, na chave dos pesos aqui, do peso da camada de atenção, né? Layer 0 do Transformer de Stilbert, a gente falou quem são todos esses pesos, aí a gente fala, então tá, vamos só mostrar como é que é o weights. Aqui, olha, a gente tem uma matrizinha, né? Para cada camada, a gente tem todos os pesos que a gente achou depois daquele treino que a gente fez. Beleza, então a gente fez um flatten aqui, a gente não quer mais falar de matriz, mas a gente quer botar todo mundo no vetorzão, todos os pesos, tá? A gente pega a gente só quer ver os pesos de menos 0,3 a 0,3, mas tipo, deve ser 100% se bobear. A gente põe aqui, ó, menor que 0,3, aí... Ah, não, menos 0,3, desculpa. A gente dá um sum aqui. Muitos pesos. A gente tem só um carinha aqui, que é o de número 33. Isso aqui é só curiosidade. Deve ser a mesma coisa para o outro lado. A gente fez um histograma aqui com 250 bins, beleza? E aí a gente colocou essa corzinha bonita. A gente fez uma reescala aqui para ser a gente fazer um min-max, né? A gente pegou o máximo menos o mínimo, fez essa continha e a gente criou essa matriz aqui para a gente conseguir valores inteiros e variando de 0 ao 256 que a gente obteve lá. E beleza. Aí a gente coloca o quantize per tensor, que a gente coloca os pesos, a escala que a gente fez, onde é que está o 0 e o t-type, que é um inteiro. Então, a gente faz uma representação inteira desses pesos, com essa transformação que a gente obteve. Beleza? E aí, o que a gente fez para quê? Para poder olhar pertinho aqui quem são o efeito da quantization nos pesos dos transformers. Então, a gente encontra esses buraquinhos aqui dentro. Quando a gente faz esse arredondamento, antes que a gente tinha um weight aqui bonitinho, que é quase 100% contínuo, deve ter... tem muitos valores, tem uma grande densidade de valores, né? Valores únicos, agora não. Agora, quando a gente faz essa transformação, a gente acaba com uns buraquinhos entre um e o outro. Aí, não mostrou o tempo. Acho que eu não devia ter feito isso. Tá. Beleza. Isso aqui é uma... Nunca lembro se o arroba é produto interno. Enfim, aí a gente pega aqui o do Torch Neural Networks, do Quantize, a gente pega o Q Functional. Aí a gente faz a multiplicação da matriz de pesos por ela mesma. E a gente a gente aplica o Q Functional. Aí a gente pega o tamanho que está gastando na memória, divididos pelo tanto de antes, né, dos pesos, quando a gente não tinha feito aquela transformação, e depois a gente ter feito essa quantized transformation, e a gente pegou uma razão aqui de que quando a gente está trabalhando com os pesos normais é 4 vezes maior em tamanho do que o outro. Então, aqui a gente tem que falar para o nosso modelo, para o nosso environment, que se esse modelo que a gente vai treinar agora não tem disponibilidade para MPS, então, beleza, pode dar um fallback nele e usa CPU. Tá, isso aqui não interessa. Não interessa também. Aí a gente falou aqui que a gente fala que a nossa Quantize Engine é KNN-PACK para sistemas ARM. A gente deu aqui o run, a gente falou que o CKTP é esse aqui que a gente está trabalhando, e a gente usou o tokenizer que a gente usou antes. O modelo esse modelo do tipo Auto Model for Sequence Classification, a partir do pré-treino model CKTP, a gente aplica aqui no modelo, a partir de uma Linear Neural Network, com inteiros nosso modelo. A gente quer quantizar
fazer uma quantização dinâmica, deixando todo mundo como inteiros 8. Eu não sou da computação, automação industrial, nunca entendo quando é int 8, quando é int 32. Aí eu só aceito, tipo, shut up and compute, sabe? Aquele lema. Então, tá. A gente define como nosso pipeline esse modelo que a gente fez agora, que é Quantize, que a gente está usando. Então, a gente, de novo, faz aqui a Performance Metrics, que a gente coloca pd.dataframe, tá maiúsculo, pd.dataframe, a gente coloca o Performance Metrics aqui, pum. Agora a gente está trabalhando com o distillation, mas agora com quantization, né? Então, a gente está falando aqui, olha, de um average time. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Coisa aconteceu. Vou botar assim. Enfim, alguma coisa aconteceu aqui que era para estar 4 vezes menor, né? Mas está 4 vezes maior. Mas, enfim, o resumo da história era para mostrar o que esse gráfico aqui mostra. O primeiro gráfico, né? Que é o cenário que a gente tem com quantization. Cadê aqui que a gente aumenta o número de inferências por segundo aqui, que é 3.015, e a gente vai para uma latência de a mediana, né, o 50º percentil em milissegundos. Isso, estatística eu sei, que aqui a gente tem bastante estatística. O 50º percentil a gente está em 10 milissegundos. Tá? Então, é isso que a gente queria mostrar naquele gráfico lá de performance, mas alguma coisa aconteceu, tem que corrigir. Beleza, aí tá isso aqui. Então, a gente... O outro. Oi? Neo de baixo, não? É verdade. Tinha que descer mais. Só que ainda assim, não apareceu o que a gente queria. Pois é. Aí, Mas a matriz está certa, né? dá certo. Aqui, olha, a gente pega o... Não, então, não entendi Mas porque o está modelo maior em tamanho, era para estar menor. Não? Não, está menor em tamanho, isso está está certo. menor de tamanho, mas não muito menor. Deixa eu dar um... não entendi porque está acontecendo. Deve ser algum problema no... Sabe o que eu faço? A gente pode usar só a tabela, não precisa de gráfico, por favor. Esquece do gráfico. A acurácia aumentou, mesmo diminuindo lá aqueles pesos, fazendo aquela quantization. O tempo aumentou e o tamanho diminuiu. Então, aí você escolhe o que vocês querem. Eu escolho pelo distillation só, embora tenha mais tamanho. Enfim, aí essa parte aqui a gente, infelizmente, não vai conseguir mostrar, que é fazer otimizar inferências usando o Open Neural Network Exchange, né? Que é um framework para você fazer com interoperabilidade entre redes neurais. Então, quando a gente está falando de um modelo nosso que é baseado em redes neurais, a gente consegue salvá-los de maneira que você consiga ler até no celular, quando, sei lá, o seu iPhone, ele quer, a Siri deve ter lá um arquivo em ONNX, porque eles treinaram no TensorFlow da vida e jogaram para a Siri. E aí, o Scikit-learn, PyTorch, todo mundo consegue conversar bem. Tá, isso aqui é uma questão mais de... a gente tem qual acelerador a gente está usando quando a gente está falando de redes neurais, o back-end, que é o Open Neural Network Exchange Runtime. A gente tem a maneira que a rede neural está guardada e o front-end é quem está... É a parte que eu entendo algum pouco, que é o que a gente está usando. Aqui a gente está usando o PyTorch, mas tem o TensorFlow Keras e o sklearn. Aí, beleza. Aí, infelizmente, daqui para baixo eu tentei trocar a biblioteca, até perguntei para o ChatGPT aqui, vi que era um problema grande, fui num site de chineses discutindo sobre isso e ninguém conseguiu resolver. Mas eu queria muito mostrar, isso aqui é só para mostrar que existe, tá? Como você fazer isso. Eu devia ter tentado em outro computador, para ser sincero, com um ambiente novo, mas eu não queria perder tudo que eu fiz antes. Então, esse aqui é o resumo da história. A gente converte aquele modelo que a gente estava fazendo lá em cima num modelo ONNX, ficaria guardado aqui numa pasta do meu diretório, usando todas aquelas questões que a gente usou antes, do framework, o modelo, o output que a gente quer jogar naquela pasta.
o nome do pipeline e o tokenizer que a gente estava usando antes. A gente tem, teoricamente, a gente queria ver um modelo a partir do modelo que a gente está usando e a partir da CPU, como é que está sendo as questões de performance de execução do modelo, mas infelizmente não consegui de jeito nenhum, não por mediocridade, mas porque realmente não consegui, mas eu deixei aqui para mostrar que isso aqui a gente faria. A gente calcula o benchmark do ONNX, a gente faz essa classe aqui, que agora a gente pode fazer, calcular o tamanho, que nem lá em cima, e ele é inicializado com o próprio self, os argumentos, o caminho do modelo e o keyword arguments. Aí a gente agora quer fazer o Optimization Type Distillation com esse ORT, tem o pipe, a gente quer a gente quer testar o modelo com o teste, o tipo de otimização, que é esse aqui, Distillation plus ORT, e a gente joga lá de novo para aquela matriz, era para aparecer mais uma bolinha aqui, mas não aparece. E aí tá, a gente faria um plot de novo, porque agora a gente faz de novo. A gente faz o quantize, mas usando esse framework ONNX, e a gente antes tinha o model ONNX, agora a gente tem o model quant ONNX. E a gente pode fazer os modelos mais esparsos com weight pruning, e as redes neurais, quando as sinapses, elas diminuem, e os neurônios também, não, eles não diminuem, os neurônios também diminuem, porque você consegue tirar algumas sinapses, então você não faz muito sentido você ter alguns neurônios no meio dessa sua rede. Aí, beleza, a gente, a partir aqui do pruning step, a gente pode ver como é que a esparsidade da matriz vai aumentando. Quanto maior a esparsidade, então aqui, olha, quanto está a maior esparsidade, melhor, né, no caso. Então, a gente vai aumentando aqui o pruning step e a gente chegou aqui começa a convergir aqui em cima para a esparsidade. Enquanto a gente tinha esparsidade zero, estava tipo fully connected, né? A gente vai e diminui aqui, ótimo. E a gente está falando aqui o valor do pruning da rede pré-treinada e da rede já feito o ajuste fino, tá? Então, isso aqui é o MAP e o amarelinho MVP. Agora, deixa eu pegar aqui um é o Movement Pruning, o MA, agora deixa eu lembrar aqui qual era o significado. Tá, não consegui. Mas, enfim. Aí, quando a gente está falando do vermelho aqui, a gente está falando de altas esparsidades, tanto do pré-treinado quanto do fine-tuned, ou com altas esparsidades para ambos, ou com baixas esparsidades para ambos modelos, e sem nenhuma pruning, aqui fica no meio a esparsidade, mas como a gente disse, né, quando a gente não faz nenhum pruning, a gente fica mais ou menos aqui no meio de esparsidade. Aí, e aí, tudo bem? Aí, nesse caso aqui, quando a gente está fazendo movement pruning, que a gente, de um lado, tem quando a esparsidade está acima da reta YHX, né, de pre-train igual a fine-tuned. Então, aqui desse lado, a gente está falando quando quando a gente está com uma esparsidade alta para o fine-tuned, o movement pruned funciona bem para quando está com a fine-tuned maior que a esparsidade do pre-trained, e o inversamente oposto é que você espelha para quando você está no terceiro quadrante desse plano de esparsidades de pré-treino e fine-tuned. Esse aqui são a porcentagem, né, a distribuição dos pesos. Quando a gente faz esse movement pruning, a gente traz eles mais para o meio, quando a gente está trabalhando com movement pruning, e quando a gente está trabalhando, os pesos eles ficam mais extremos e tem poucos pesos próximos de zero, quando a gente faz o MAP, né? Aí, beleza. E a conclusão é essa, gente. Tem vários jeitos diferentes de você compactar modelos BERT,
não só modelos BERT, mas modelos em gerais, e funciona muito bem com BERT, que a gente está querendo mesmo diminuir latência. Um ChatGPT tem que responder aquele negócio rápido. O ChatGPT 4, a gente ficou mal acostumado quem já teve acesso ao 4 tem um certo limite, né? Quer dizer, desculpa, a gente ficou mal acostumado com a boa resposta rápida do ChatGPT 3,5, só que o ChatGPT 4 responde melhor, mas tem uma latência muito pior, demora muito mais para responder. E aí é aquela questão do trade-off, né? Você quer uma acurácia maior e uma latência menor, e não só essa questão de latência, mas também a questão do tamanho do modelo que a gente precisa guardar as coisas, porque são 1 milhão de modelos, um para cada tipo de contexto, e a gente sempre está não usando vários. E como exemplo, a gente foi fazer uma busca só um treino simples ali, a gente demorou 8 minutos, num computador, de novo, me achando aqui rápido. E no outro caso, lá em cima, a gente também tinha os pesos, e a gente fez 111 minutos quando a gente foi fazer a busca de hiperparâmetros com Optuna. Agora, eu não consigo dizer para vocês qual tipo de busca de hiperparâmetros eles usam, se é um Bayes search, se é um randomizado, eu não consegui descobrir isso, como é que eles estavam trabalhando no Optune Study. Eu acho que é um Bayes search, eu não consegui descobrir. E é bem legal aqui dar uma noção geral de como é que funciona essa busca de hiperparâmetros aqui para uma função conhecidinha, divertida. É quando o x e o y estão parecidos. Agora eu estou só conversando sobre o que a gente fez em geral, mas a apresentação já acabou. Aí a gente foi mostrando aos poucos, introduzindo novos tipos de compactação de modelos e como é que foram as performances das métricas. E beleza, é isso, gente. Esse foi o trabalho. Espero que tenham gostado e aprendido mais sobre fine-tuning e como você compactar um modelo para tornar justamente isso que a gente fala sobre o nosso tema, que é fine-tuning, melhor. Isso vale para o Masked Models também, e por aí vai.